está no Duas Saídas! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do seu podcast sobre o basquete nacional. Comigo, Fábio Toledo e Lucas Guanais. Guanais, chegamos à edição número 32 do Duas Saídas. Com asterisco ou sem asterisco? Porque agora também temos programa novo aqui, né? Exatamente, né? Aliás, se você ainda não conferiu, tá esperando o quê, né? Temos a série Basquete Brasileiro Olímpico, que tá trazendo, né, todas as participações do time masculino do Brasil, né, nos Jogos Olímpicos, desde 1936 até a última, né, que foi no Rio de Janeiro, em 2016. Curiosamente, 80 anos, né? Exatamente. E faremos um episódio de Paris depois que Paris terminar. Então até lá a gente vai trazer toda a história aí do basquete brasileiro nos Jogos Olímpicos, resgatando, né, toda a passagem, os grandes nomes que o basquete brasileiro teve, né, ao longo de todo esse tempo, né, todas as gerações do basquete nacional. E por falar em basquete nacional nas Olimpíadas, a gente vai começar, né, o programa de hoje falando justamente do Brasil nos Jogos Olímpicos, porque, Guanais, tivemos, né, a convocação de 14 nomes da seleção brasileira para Paris, né? Vão ser depois definidos os 12 finais, né? Mas tivemos aí a presença de Alexei e Elinho, né, junto com o elenco que foi para Riga e conseguiu a vaga olímpica. Exato, os dois armadores foram pela dúvida que temos da presença de Iago e Raulzinho, os dois lesionados. Ao término do jogo contra a Letônia, em entrevista para o Pereira, que foi pelo Café Belgrado e pelo Tabela de Ferro para lá, o Raulzinho disse que quer jogar, que vai jogar, que está em condições, que tinha 3 semanas para recuperar e que ia jogar. O Iago estava numa situação um pouco mais complicada, né? O Iago, depois da lesão, não voltou à quadra e a gente ainda não sabe exatamente como é que está a situação dele. Então, novamente, devem ser reavaliados até o último segundo para ver se terão condições. Caso contrário, Elinho e Alexei vão para jogo. Lembrando que a seleção se reapresenta na quarta-feira, dia 17, e dia 18 recomeçam os treinos em Zagreb, na Croácia. Pois é, né? E enquanto isso, os outros adversários do Brasil, né, no grupo B, né, dos Jogos Olímpicos, já definiram os seus 12 atletas, né? Tanto França como Alemanha e Japão. Vamos passar aqui a lista, primeiro dos donos da casa. Aquela lista para já dar um suador na gente. Tem os armadores Frank Ntilikina, atualmente no Partizan, mas também com passagem pela NBA. Andrew Albissi, tem o Matthew Strazel também entre os armadores. Nas alas, nomes conhecidos, né? Evan Fournier, Nando De Colo, Nicolas Batum, tem o Isaiah Codinier e o Bilal Coulibaly também marcando presença. Os pivôs, Yabusele, Lessor, Gobert e o Wembanyama, muitos deles ainda presentes na NBA, Guanais, e outros já com rodagem, né, com presença, mas não estão por lá, mas sempre, né, nomes muito conhecidos. Não estão por lá, mas estão destruindo na Europa, né? O caso, por exemplo, do Nando De Colo, esse já muito experiente, até teve passagem pelo Spurs, mas na Europa já passou por várias equipes também, de muita qualidade. Fournier, Batum, quando chegam no basquete FIBA, esses caras viram um inferno em quadra. É muito difícil ganhar deles. Um garrafão com Wembanyama e Gobert, que são talvez 2 dos melhores pivôs da NBA hoje. O Wembanyama, você pode botar o asterisco se ele é pivô, né? Porque ele é armador, ala, pivô, ele faz tudo em quadra com 2,28 m. O Lessor acabou de ser MVP da Euroliga, a Yabusele também tem experiência em NBA, Bilal Coulibaly está crescendo muito na NBA também. Só os armadores, talvez, por incrível que pareça, seja a posição mais fraca até da França, né? Você tem ali o Cordinier, o Albissi, o próprio Ntilikina nunca foi bem na NBA, mas ainda assim é uma senhora seleção. Eu digo e repito, os amistosos da França mostraram muito o que o Brasil vai enfrentar. Garrafão, para atacar, você vai ter que passar por Wembanyama e por Gobert. Passou por um, tá o outro na cobertura. É muito difícil, são defensores excelentes. E no ataque, a França faz um pick and roll com eles.
com eles. É o Wembanyama com a bola na mão e o Gobert fazendo a parede. É um cara de 2,30 metros quase, sendo o cara da bola no pick and roll. Como que você marca? E ele ainda tem uma visão de jogo excelente para encontrar o Batum na linha de 3 pontos, o Fournier na linha de 3 pontos, e nos momentos que a França não dá a bola na mão do Embi, esses caras têm condição total de criar o próprio arremesso. É muito difícil ganhar a França. Até no papel pode não ser a seleção mais difícil, mas pelas características é muito complicado. No grupo é o time que em tese chega mais forte. Pois é, aí a gente tem a convocação da Alemanha também, que se não bastasse a França, temos a Alemanha com o Dennis Schroeder na armação, junto com o Loh e o Weiler Bab também na armação. Nas alas tem o Obst, o Franz Wagner, o Isaac Bonga, o Niels Giffey, e aí já os pivôs, o Oscar da Silva, Johannes Thiemann, Daniel Theis, Moritz Wagner e Johannes Voigtmann. Pois é, né? O Mo Wagner nem é o mais forte dessa lista, talvez seja o quinto, sexto dessa lista, e foi o que destruiu a gente no pré-olímpico em 2021, né? Mas também é um time fortíssimo, é o atual campeão mundial. Ano passado, esse time aí ganhou o mundial, é praticamente a mesma seleção. Tem o Oscar da Silva, né, que vai ser um atrativo, o brasileiro Oscar da Silva vai ser um atrativo, ele que é naturalizado alemão e joga por eles, e vai enfrentar o Brasil, né, é o segundo jogo dessa fase de grupos. Muito difícil, muito difícil. Se é uma seleção menos gabaritada individualmente, com menos caras de relevância, principalmente na NBA, coletivamente é um timaço. É muito difícil de ganhar, também tem um garrafão forte, é um time um pouco mais equilibrado que o da França, eu acho, entre as posições, e é muito bom, é muito difícil ganhar dessa Alemanha, E no caso do Oscar da Silva, né, na verdade não é nem naturalizado alemão, né, ele nasceu na Alemanha e tem dupla nacionalidade, e aí optou por jogar pela Alemanha, mas ele tentou jogar pelo Brasil, né? Tem essa historinha que sempre vale a gente relembrar. Ele em 2015, 2016, não me recordo o ano agora, ele ainda adolescente, contatou a Confederação Brasileira de Basquete, que estava no seu pior momento administrativo, mais afundado em dívidas possível, às vésperas de receber a punição da FIBA, que nos retirou de todas as competições internacionais de clubes e de seleções, e a Confederação Brasileira de Basquete não respondeu ao contato do Oscar da Silva. Esse cara... por mais que o Lucas Dias tenha jogado muito bem no pré-olímpico, o Oscar da Silva era titular fácil na nossa seleção. Além disso, viria o irmão dele junto, o Tristan da Silva, que foi draftado esse ano, vai jogar NBA a partir dessa temporada. Então, perdemos ali 2 caras espetaculares que poderiam colocar o basquete brasileiro num patamar um pouquinho melhor, mas por conta da ineficiência da confederação lá atrás, não só não os teremos, como os enfrentaremos. Então, é esse o cenário. Como se não bastasse, né? Pra piorar. Além de não ajudar, atrapalhou, né? Exato, é bem isso mesmo. E completando aqui o nosso grupo, né? A seleção japonesa, que também definiu seus atletas, vai com os armadores o Yuki Kawamura, Kai Toels, Yuki Togashi, o Keisei Tominaga. Nas alas, Yudai Baba, Makoto Hiejima, Akira Jacobs, o Hirotaka Yoshi, e aí nos pivôs, o Yuta Watanabe, Rui Hashimura, Ryu Watanabe e o Josh Hawkinson. Esse aqui é um último nome muito japonês. Porque ele não é japonês. Esse é o ponto. Ele não é japonês, né? Ele é naturalizado. Esse de fato é naturalizado. É uma seleção boa, viu? É uma seleção que eu considero ainda um pouco abaixo do Brasil, mas o Japão tá mais próximo do Brasil do que o Brasil tá da França e da Alemanha. Tá? É essa análise, na minha visão, pelo menos. O Japão é uma seleção que tem caras muito bons. Para além de Hachimura e Watanabe, que a gente já fala deles, mas o Kawamura é muito bom, gatilho dos 3 pontos também, muito habilidoso. O Akira Jacobs está na NCAA, o próprio Josh Hawkinson também é muito bom. O Yuki Togashi faz uma dupla com o Kawamura muito interessante. E você tem, claro, os nomes mais conhecidos, né? O Rui Hachimura, pivô do Lakers, que chegou aí, acho que ano passado ou ano retrasado agora,
no Lakers, e na chegada dele ele até virou uma solução ali defensivamente como desafogo ofensivo pro Lakers, e depois cai um pouco de produção, mas é uma peça ainda importante, é um cara muito interessante ainda pensando em basquete FIBA, principalmente por ele não ter jogado na Copa do Mundo ano passado, ele estava lesionado, então a gente não sabe ainda exatamente como é que vai ser ele testado em alto nível na seleção japonesa. O Yuta Watanabe estava no Phoenix Suns, a tendência é ele sair da NBA nessa temporada, e ele tá vindo de uma lesão no calcanhar, mas ele é gatilhaço dos 3 pontos, pick and pop com ele é caixa, tá? Então é uma alternativa que a Letônia, por exemplo, até usava com o Smiths, mas usava pouco, né? O Watanabe, por exemplo, é um cara que usa muito mais esse pick and pop, esse chute da linha dos 3 pontos, o catch and shoot também da zona morta, então é um cara perigoso também, o Brasil vai ter que tomar cuidado, é uma boa seleção sim, viu? É uma boa seleção sim. Pois é, né? Um cenário bem complicado aí pro Brasil nesses Jogos Olímpicos, e que, assim, já era esperado, né? Lógico que a partir ali das convocações a gente vê um pouco mais, tem um pouco mais a noção do que vem pela frente, mas acho que o nosso adversário principal é o Japão, né? Até vendo, inclusive, quem chega, né? A França e a Alemanha não tiveram muitas perdas, né, muitas lesões para esses Jogos Olímpicos. Vão ser 2 seleções, uma por estar sediando, né, e tendo grandes nomes como a gente viu, e a outra por vir de um título mundial, né, equipes que vão brigar lá em cima, né, vão brigar por pódio, né, Guanais? Sim, eles querem pódio ao lado de Estados Unidos, ao lado de Espanha, Canadá, Austrália, Grécia também, e Sérvia, claro. São muitas seleções. Vai faltar medalha, hein? 7, são 8 seleções, Fábio, das 12 que brigam por pódio. A verdade, no final das contas, é essa. Você pode colocar Brasil, Japão, Porto Rico e Sudão do Sul brigando para fazer a melhor Olimpíada possível, mas ninguém, de fato, colocaria esses times brigando por medalha. Tá? Claro, pode acontecer, é um torneio curto e tal, mas não é a lógica. O mais provável é a gente ter os outros 8 times disputando 3 medalhas, e aí realmente vai faltar. Aí realmente vai ficar complicado. Só de você pensar que no grupo A você tem Grécia, Espanha, Canadá e Austrália, e um ou dois desses times não vão nem passar de fase, o outro vai ser provavelmente eliminado nas quartas de final. É muito louco você pensar isso, né? Estados Unidos serve no outro grupo, Alemanha e França nesse, são as 8 equipes que eu acho que qualquer uma delas que pegar qualquer medalha, eu não vou me surpreender. Claro, os Estados Unidos é o mais favorito ao ouro, mas tem disputa aí. Tem disputa e a gente vai conferir, né? Vamos até quando saírem também, né, as convocações de todas as seleções, né? Acho que tá faltando o quê? Da Grécia, que eu vi aqui, Sudão do Sul. E o Brasil. E o Brasil que falta aí pra confirmar, né, os seus jogadores aí, se vai ter Iago e Raulzinho também lá em Paris. Mas aí a gente confere na nossa próxima edição do Duas Saídas. Que inclusive já vai ser a última edição antes do início dos jogos. Então, uma direto de Paris. Não. Direto de Paris, embaixo da Torre Eiffel. Ou nadando no Rio Sena, né? Igual a ministra do esporte fez. Né? Mas aí semana que vem a gente traz uma análise melhor de cada seleção, mais detalhada, porque vai ser a última, né? O Brasil começa a jogar dia 27, e aí a gente traz na próxima edição. Bom, e além disso, né, Guanazzi, do Brasil conseguindo a sua vaga, abriria também a possibilidade do pessoal, né, querer, inclusive, né, vestir Brasil, vestir, né, os produtos da seleção brasileira de basquete. Tá fácil de conseguir isso, Guanazzi? Tá facinho, Fábio. Você que ganha aí um salário mínimo no mês de R$ 1.640, junte o salário de um mês, não gaste em mais nada, ouviu? Alimento, contas, nada. Junta um pouquinho do mês seguinte e por apenas R$ 2.000 você pode comprar uma regata oficial do basquete brasileiro, da seleção brasileira de basquete. Ou se você for muito afortunado, você pode pagar no Pix e ter um grande desconto, caindo para R$ 1.900. Olha, rapaz, interessante isso, hein? Nossa, realmente
aproximando o torcedor, né, do basquete brasileiro, Guanais. E não faz sentido nenhum, porque... Quer dizer, faz um sentido, a gente vai explicar. Mas as regatas da NBA, por exemplo, custam R$560. Já é um preço absurdo. Sim. É um preço absurdo. Mas custam R$560, é 4 vezes menos praticamente. As regatas, os produtos da Nike em outros países chegam mais ou menos nessa faixa de valor também, 80, 90, 100 euros, dólares, dependendo do país que tá, que vai dar algo ali entre 400 e 700 reais, dependendo do produto, dependendo da cotação, né, da moeda que a gente estiver falando. Não tem motivo para ser R$2.000 uma regata da seleção aqui. A única explicação possível é que não querem vender e coloca esse preço para ninguém comprar. Por algum motivo, deliberadamente a Nike não quer vender produtos no Brasil, porque é inexplicável. Dá para você pedir de fora do país, pagar imposto de importação e tudo mais, vai ficar mais barato que comprar no site da Nike no Brasil. E não só a regata tá num preço assim exorbitante, mas os produtos em geral são caros. O moletom, o blusão, R$430, a polo, R$522, a calça, R$427, camisetas casuais, R$190. Como que você populariza? Como que a CBB, que por mais que alegue que não tem ingerência nos preços, concorda livremente com isso? É o principal momento do basquete brasileiro na década. E você simplesmente não vai ter venda de produtos porque a fornecedora colocou esse preço na altura propositalmente para não vender. Cara, chega a ser inexplicável. É inexplicável isso, não me entra na cabeça o motivo disso. E até fazendo as contas aqui, R$2.000 dá $368. Não é pra tanto assim também, pô. É um número altíssimo, um número bizarro e que realmente parece que não quer vender mesmo, né? Não tem interesse em apresentar aí, né, um produto, né, pro torcedor, né? Pô, uma regata da seleção brasileira e bonita, né? Uma regata bonita da seleção brasileira, bonita. Mas no preço que, vou te falar, não é nem salgado, né? É um preço que não dá pra engolir, né? Um preço que não dá pra digerir nesse patamar. É superior aos valores de time de futebol, por exemplo, que a gente acha já exorbitante aqui no Brasil, né? E aí você tem a opção de comprar por esse valor, não tem nem como ser pensado duas vezes, não. É óbvio que é não. Olha, site da Nike americano, tá? Site principal da Nike. Camiseta dos Estados Unidos, Kevin Durant, ou da A'ja Wilson pro feminino, $150, né? Dá R$813, mais impostos. Camiseta da França ou da Grécia, $110, dá R$596. Claro, precisaríamos adicionar ainda os impostos, mas mesmo com os impostos, não chega nos R$2.000. E assim, né? É mais barato do que nos Estados Unidos. É mais barato. Cara, é inacreditável. É inacreditável. As da NBA, você acha várias abaixo de $100, por $70, às vezes $60 até. É inacreditável. É um absurdo o que foi feito com o fã brasileiro. É um desperdício gigantesco. É uma pena mesmo. Só tem como ficar triste. Agora a gente dá sequência ao podcast. Vamos falar dos nomes brasileiros lá nos Estados Unidos, Guanais, lá do basquete feminino. Antes mesmo da gente entrar na WNBA, chamar atenção para um feito, né, bem importante aí do South Carolina, que era o time ali da Camila Cardoso, que venceu o ESPYs, né, o prêmio ali que a gente considera o Oscar do esporte norte-americano, né? O time do South Carolina venceu como o melhor time do ano, né? A premiação que leva em consideração todos os esportes, todas as modalidades, e levou como a melhor equipe de 2024 ali, né? O time do South Carolina, tendo a Camila Cardoso como protagonista nesse time, né? Um feito bem interessante aí, pra conta também, pro currículo da Camila Cardoso. De fato, né? E o bom é que dá para apresentar esse prêmio igual um VJ da MTV, né?
Para falar que o South Carolina Gamecocks venceu o ESPY Awards de 2024. E aí... ESPY? E aí vai, né? ESPY Awards 2024. Mas é um prêmio de relevância que mostra realmente o tamanho da Camila Cardoso nos Estados Unidos, né? Claro, na WNBA ela é muito aclamada, começou um pouco depois por causa da lesão, a gente vai falar disso daqui a pouquinho também, mas mostra que de fato a expectativa nela é enorme. De certa maneira, eu vejo uma atenção bem maior para Camila lá do que aqui. Aqui, claro, para quem é hardcore, de nicho, aclama a Camila tal, e tudo mais, mas no público geral, acho que ainda não tá tanto na boca do povo, digamos assim. As Olimpíadas serviriam muito para isso, tá? Serviria muito para isso, mas não vai rolar ainda. Então os destaques ficam com outras atletas, ainda mais às vésperas dos jogos, notadamente ali Raíssa Leal, Rebeca Andrade e algumas outras também, mas principalmente essas duas. E é uma pena, né, porque a Camila podia muito bem estar nesse meio aí. E falando agora da Camila na WNBA, né, ela que continua sendo o principal nome brasileiro, né, nessa temporada por lá, ela continua, né, sendo uma das principais jogadoras ali do Chicago Sky, que nessa última semana acabou sofrendo 2 derrotas, né, venceu um jogo e perdeu 2 partidas, né, venceu o Atlanta com a Camila fazendo 10 pontos e pegando 11 rebotes, né? Um duplo-duplo para ela. E depois, nos dias 11 e 13, teve 2 jogos, né, contra o time de New York e terminou com derrotas do Chicago, com a Camila aparecendo ali, jogando 20 minutos, né, na primeira partida, assim como contra Seattle, né? Lembra daquela história? Pois é, ela jogou 20 minutos contra o Nova York também, pegou 7 rebotes, conseguiu 8 pontos, um número bem parecido com o jogo contra o Seattle. E depois jogou 34 minutos na segunda partida contra o New York, também perdeu o Chicago. Ela fez 6 pontos e pegou 5 rebotes. Mas é curioso porque quando ela tá melhor assim, ela tem uma minutagem inferior, mas isso acaba, né, atrapalhando um pouco o desempenho do atleta. Isso é verdade. Isso acaba prejudicando um pouco a Camila. Ela tá tendo uma minutagem mais baixa nessas semanas. O Chicago é um time que falha um pouco em ter uma armadora decente para organizar o jogo quando você tem 2 pivôs muito fortes de garrafão, a Angel Reese e a Camila Cardoso. E aí, a Angel Reese tá lá desde o começo da temporada, a Angel Reese é americana, a Angel Reese tem toda essa série de questões que acabam dando um pouco de privilégio para a Angel Reese também. Não que a Camila esteja sendo subutilizada, mas poderia ter alguns minutos a mais, igual ela tinha em algumas semanas anteriores, né? E que o Chicago estava ganhando, né? O Chicago estava com uma campanha um pouquinho melhor do que está agora. Então, é um time disfuncional, elas não vão chegar no auge do entrosamento, no ápice do melhor basquete juntas, mas dava para melhorar mesmo com o que tem ali. Aí, falando já em bom momento da equipe, no caso, né, a Damires, que tá de volta, né, às quadras nessas 2 últimas semanas pelo Indiana Fever. E nessa semana, em 3 jogos, o Indiana Fever venceu 2, perdeu 1. A Damires ainda está com uma minutagem bem pequena, né, bem baixa. Ainda vai estar em busca, né, de um pouco mais de espaço na equipe, algo completamente compreensível, né, porque ela pegou só agora nessa parte da temporada. Mas ainda assim, né, fazendo parte de um elenco que acho que é até mais complicado, né, porque o Indiana Fever tá mais encaixado agora nessas últimas semanas, começou a vencer também, né, tendo ótimos desempenhos da Caitlin Clark, inclusive uma grande vitória de virada contra Minnesota neste domingo, né, dia que a gente grava. Com isso também tira um pouco, né, limita o jogo da Damires. Sim, só que a Damires tem todo um histórico, né? Tem toda uma carreira, um peso maior na WNBA, e não à toa ela está sendo paulatinamente integrada ao elenco, porque eu imagino que a comissão, que o time sabe que ela pode agregar.
mesmo nesse momento de crescimento, poderia ser ainda melhor com a Damires em boas condições, e de fato podia, né, desde que ela esteja saudável. Então, pesa um pouco contra esse fato dela do time estar encaixado, mas ela tem também muito o que apresentar, muitos argumentos a favor dela para entrar de vez nessa rotação. Sim, e até agora vai ter uma pausa, né? Depois dessa semana, vai ter uma pausa por conta dos Jogos Olímpicos, né? E a WNBA então vai ficar uma, 2 semanas, mais ou menos, né? Sem partidas, o que vai dar uma condição para a Damires também, né? Treinar mais ali com o grupo, né? Ter um pouco mais de confiança das atletas, a comissão técnica do Indiana, né? Acho que pode ser benéfico para ela agora, né? Essa pausa para os Jogos Olímpicos. Não, tomara que seja benéfico para ela, tomara que seja benéfico também para Camila e para Stephanie se ajeitarem mais dentro dos seus elencos, dentro dos seus times. Então, é uma pausa que eu vejo como positiva para as 3 brasileiras, sim. E no caso da Stephanie, nessa semana ela participou de um jogo apenas, né? A derrota do Dallas para o Phoenix Mercury, na qual ela jogou 2 minutos só, né? E continua com essa enorme dificuldade ali de estar em quadra pela equipe de Dallas. E não entrou em outros 2, né? Mas ela entrou no finalzinho ali do jogo do Dallas contra o Phoenix, que foi a vitória do Phoenix por 100-84, né? Já tinha nem o que fazer mais. Garbage time. E depois o Dallas ainda foi derrotado pelo Los Angeles Sparks nesse último sábado por 87-81, na qual a Stephanie não foi utilizada. Vai ter nessa quarta-feira agora o confronto entre Indiana Fever e Dallas Wings, né? Vamos ver se teremos encontro aí de 2 brasileiras em quadra ou não, né? Porque o cenário tá bem complicado. Bom, e agora a gente vai pro basquete feminino do Brasil. Segue no feminino, mas vai para a LBF para falar justamente das finais, né, da LBF. Porque tivemos aí os dois primeiros jogos da série entre Sampaio e SESI Araraquara e entregaram o prometido, né? Jogos muito equilibrados, grande disputa e que o Sampaio conseguiu abrir 2-0, né? Os 2 jogos lá no Maranhão para o Sampaio levando a melhor. Bom, o primeiro jogo não tem nem como não ser contado a partir do desempenho da Sassá, né? Porque foi um jogo muito equilibrado, teve uma grande exibição aí por parte do SESI da Manu com 15 pontos, da Aline Moura com 15 pontos e 11 rebotes, indo muito bem ali no garrafão. Mas dá pra dizer que o jogo só teve o nível que teve e chegou aonde chegou por conta do jogaço da Sassá, que fez 24 pontos, 6 em 13 do perímetro. Ela apareceu mais do que isso também nos momentos decisivos, especialmente na reta final do 4º período, quando o SESI tinha reagido ali, né, e tirou a ligeira vantagem que o Sampaio tinha ali na casa de 8 pontos mais ou menos, e virou o placar. O SESI teve mais volume de jogo ali, mas ali na reta final a Sassá conseguiu 2 bolas certeiras ali de 3 pontos, incluindo a bola do empate ali em 62-62, faltando 25 segundos para acabar, que mudou a cara do jogo, né? Trouxe a torcida também para a partida. E aí o jogo foi para prorrogação, com muita tensão e dificuldade, inclusive para movimentar o placar. E adivinha quem apareceu na bola crucial novamente, né? A Sassá encaçapou do perímetro para fazer 68-65, faltando 1 minuto para acabar. E ainda depois, aí já não foi a Sassá, foi a Rafa Monteiro, conseguiu um toco assim fundamental em cima da Manu, né, que contribuiu, né, pro Sampaio sair com a vitória. Depois teve ainda a Isa Sangali convertendo os lances livres e fechando o primeiro jogo em 70-65. Mas me impressionou mais uma vez, Guanais, o quão clutch tem sido a temporada da Sassá pelo Sampaio. Não, de fato, e nesse playoff ela cresceu mais ainda. O jogo 2 ela também foi bem importante. O Sampaio
consegue até superar a ausência das estrangeiras, não apenas, mas muito por conta dela. E olha, se o Sampaio confirmar o título, eu acho que já temos uma MVP das finais, né? A menos que alguém resolva fazer 50 pontos e uma bola do título de virada no último lance. Aí a gente pode começar a discutir, né? Pois é, né? E eu diria até mais do que isso, Guanais. Depende muito de quem vai participar das votações, para melhores da temporada. É lógico que para mim ali a MVP do campeonato é a Gabi Guimarães do Ituano, pela maior regularidade que ela teve do início ao fim do campeonato. Mas é lógico que nos momentos decisivos, uma jogadora aparecendo desse jeito, vai chamar a atenção de muita gente. Então eu não ficaria surpreso também se a Sassá não aparecesse como MVP da temporada. É lógico, e até por ser a jogadora do time ali que chegou às finais, do time que liderou do início ao fim a fase de classificação, né, a primeira fase, eu não me surpreenderia não se a Sassá não marcasse presença como a melhor do campeonato, embora não teria o meu voto, né, eu prezo muito mais pela regularidade, mas a Sassá, pelo poder de decisão que ela tem apresentado, fica entre ela e a Gabi Guimarães. É difícil sair, eu acho difícil sair também. E aí a gente teve o jogo 2, né, novamente lá no Maranhão, lá no ginásio Costa Rodrigues, lá em São Luís. O SESI teve um início melhor, mas o Sampaio teve Sassá para se recuperar. Logo no começo, acho que o SESI abriu 7 pontos ali, a Sassá apareceu, já reduziu essa diferença. Depois a Kaká também, ela trabalhou com qualidade ali na distribuição, tendo a leitura de jogo ali para encontrar as jogadoras no perímetro, no garrafão, e manteve, né, o equilíbrio no jogo. O SESI até fechou o primeiro quarto com 4 pontos na frente, mas o Sampaio respondeu ali até antes do intervalo e virou para 39-37. Depois do intervalo, sabe quantas bolas teve no terceiro período? Bolas de 3? Quantas? 7 bolas de 3 no terceiro período. 4 do SESI, 3 para o Sampaio, que compensou essa bola a menos aí do perímetro, com uma ligeira vantagem ali no garrafão, com a Isa Sangalli e com a Cauane. Aí a equipe do Sampaio chegou para o quarto período na frente, né, mas por 2 pontos apenas. E tão pouco o jogo começou no quarto período, logo no primeiro ataque, a Vitória Marcelino deixou o SESI na frente em bola de 3. Mas apesar desse momento aí, o Sampaio seguiu melhor no jogo interno e isso foi providencial para a equipe no quarto período. Mesmo depois ali da entrada da Érica, que até ela conseguiu dar um toco na Isa Sangalli, mas depois ela errou ali lances livres que atrapalharam ali a recuperação da equipe de Araraquara. E aí depois veio a Letícia Josefino na posição para tentar recuperar o placar, conseguiu diminuir a diferença para 4 pontos, mas logo veio novamente a Kaká fazendo uma bandeja decisiva, reabrindo a vantagem ali para 6 pontos, de 2 a 3 posses de bola. E o SESI na reta final apostou justamente em 2 posses, né? Buscando as bolas de 3 a todo momento. Foram 2 tentativas ali que não tiveram sucesso e o Sampaio então garantiu a segunda vitória por 69-63. Mas apesar de abrir 2 a 0, de ter o match point na próxima partida agora em Araraquara, Guanais, o cenário que teve nos 2 jogos foi de muito equilíbrio. Então não tem como a gente cravar, né, uma varrida, por exemplo, do Sampaio, ainda mais agora jogando em Araraquara. É um cenário, como eu havia mencionado até na edição anterior do podcast, é jogo a jogo. É jogo a jogo, porque apesar das derrotas, o SESI tá mostrando coisas boas. O SESI tá começando os jogos melhor que o Sampaio. O SESI tá, ainda que caindo nos momentos decisivos, mas tá chegando nesses momentos decisivos em condições de vitória. Agora, jogando em Araraquara, talvez a situação possa ficar um pouco mais favorável ao SESI, muito embora a torcida não tenha comparecido tanto em Araraquara nessa temporada,
mas pode ser um fator interessante, né? O Sampaio que vai ter que viajar, o Sampaio que vai ter que se readaptar, então não dá para descartar o SESI, embora, claro, o Sampaio já abriu 2-0 e é impossível não colocá-lo como favoritaço, né? Super favorito a ganhar esse título na temporada. Mas pensando nos próximos jogos, não seria improvável o SESI aprontar e até empatar, tirar um jogo, o jogo 3, ou até empatar a série, porque tá mostrando situações, tá mostrando elementos para isso sim. Não acredito que dá realmente pra gente cravar uma varrida do Sampaio de maneira alguma. Pois é, e os próximos confrontos, né, que acontecem agora nessa semana, né, no dia 17, quarta-feira, 9 da noite no ginásio Gigantão, né, lá em Araraquara. Depois, no dia 19, sexta-feira, também 9 da noite, no Gigantão. E aí, se necessário, né, vai ter esse jogo, se o SESI conseguir a vitória no jogo 3. E aí, depois, se o SESI conseguir a vitória no jogo 4, volta lá pro Costa Rodrigues, lá em São Luís do Maranhão, pro dia 23, uma terça-feira, às 9 da noite, para definição na quinta partida. Mas, olha, vai ser difícil, hein? Chegar num quinto jogo. O Sampaio já venceu em Araraquara, né? Sabe como é nessa temporada. Então é um cenário bem aberto, até porque o César Araraquara também já venceu o Sampaio, né, na decisão da Copa LBF. Segue bem indefinida a situação, apesar da grande vantagem que o Sampaio tem agora com essas duas vitórias. Vai exigir ao máximo agora que o SESI faça o seu dever de casa, né? Agora a bola tá na quadra do César Araraquara para ver se o time consegue corresponder, né, jogando no Gigantão. E agora a gente fala de Liga de Desenvolvimento de Basquete, Guanais. A LDB, né, começou a sua segunda etapa de jogos. E já tivemos partidas aqui ao longo do fim de semana, né? E vai até o final dessa semana que a gente entra agora, né? Até o dia 21 de julho, com inclusive a definição, né, dos dois grupos, até pensando nas fases seguintes. Exatamente, Fábio. Os jogos disputados no ginásio Antônio Prado Júnior em São Paulo e na Gávea no Rio de Janeiro, a gente já teve aí algumas partidas interessantes nesses últimos dias, tá? Eu destaco principalmente a vitória do São Paulo contra o Botafogo, 89-86, a vitória do Caxias contra o SESI Franca, 69-63, o atropelo do São José contra o São Paulo também, de 92-77, o Caxias batendo o Botafogo. São vários jogos muito legais, o São José vencendo o Caxias, então você vê que tá um perde-ganha bem interessante aí, principalmente no grupo B. Mas a gente tem ainda os mesmos invictos até então. No grupo A, Minas e Pinheiros ainda não perderam. No grupo B, Corinthians e Flamengo seguem dominando. Mas a gente tem também no grupo A, voltando, além desses dois, Paulistano, Cerrado, Bauru e Mogi brigando muito ali para completar o G4. No grupo B, Franca, Caxias, Botafogo, São José e São Paulo, né, um time a mais ali nessa briga pelo G4. Tem bastante coisa para acontecer ainda. Lembrando que os 4 primeiros de cada grupo avançam para a Série Ouro, né, que disputará o título. De quinto a oitavo avançam para a Série Prata, para disputar ali de 9º a 16º. De 9º a 12º avançam para a Série Bronze, para definir de 17º a 24º. Só o último colocado de cada grupo que não avança, por enquanto seria Maringá e Ponta Grossa. Mas ainda tem muito jogo para acontecer, como você disse, vai até o próximo domingo. Todos os jogos no Basket Pass, tá? E de graça, tá, gente? Só fazer o cadastro lá e assistir. Pra LDB não precisa pagar, tá bem interessante. Muitos nomes de peso até nessa disputa, nomes que vão pintar no próximo NBB com mais minutagem. É bem legal acompanhar realmente. Eu destacaria que no grupo A a gente tem meio que o patamar já é definido, né, da série Ouro, Prata e Bronze. Embora o Bauru ainda tenha ali uma possibilidade, o Mogi, até pela proximidade com o G4 no momento, mas, por exemplo, o Bauru já perdeu, né, pro Cruzeiro, né, nessa última segunda etapa, né, que era um resultado que não poderia acontecer para a equipe que tá brigando ali pelo G4, né, então tá
está se definindo nesse início de segunda etapa, né, mais ou menos o patamar ali do grupo, né, do que ainda havia de equilíbrio. No grupo B eu vejo um cenário um pouquinho diferente. O São Paulo teve alguns tropeços agora, né, que tirou a equipe ali que estava em quarto lugar, e eu destacaria a própria derrota para o São José, que eu fiz essa transmissão inclusive. O São Paulo faltou ali um pouco mais a presença de jogadores importantes, né, o Davi Chaves, o Reyes, que é um venezuelano ágil, um jogador de 18 anos ainda que tem um potencial enorme. O próprio Thiago Marques, que fez 22 pontos no jogo, ele apareceu muito mais no segundo tempo do que no primeiro tempo, enquanto que o São José teve um desempenho absurdo do Afonso, né, um pivô que gostei muito de ver, viu, Guanais? O Afonso, até ele tem 20 anos, né? Para as equipes que ainda estão no NBB em busca de um pivô para ser um complemento ali do elenco, para ter uma minutagem em momentos importantes da partida. Eu gostei muito do desempenho dele defensivo, né? Embora ele tenha feito 23 pontos no jogo, pegou 6 rebotes de ataque, chamou a atenção essa questão defensiva dele, né? De estar sempre de olho na interceptação de passe, de buscar ali várias maneiras de não apenas pegar o rebote, mas dar o tapinha, né? De sempre de não ser um cara tão egoísta assim, né? De trabalhar bem pro elenco. E é um cara que a gente já viu em 4 edições do NBB, né? Desde a época do Pato, e agora eu vejo que ele está bem maduro assim para um NBB, para ter um pouco mais de espaço, assim como outros atletas, né, que a gente vê ao longo dessa edição, que já estão ali nos seus 21, 22 anos e que já estão no processo de maturação assim, bem desenvolvido, né? Eu acho que a LDB tem ajudado muito o basquete, né, o próprio NBB, a ter jogadores com um nível bem positivo assim, né, para exigência, né, da temporada, de algumas situações que acontecem ao longo da temporada também, né, de lesões e tudo mais, e a LDB contribuindo muito com isso. E com o aumento cada vez mais iminente, de novo, do número de participantes do NBB, a LDB vai ser muito importante também nesse estoque de jogadores, principalmente nacionais, né? E até para aproveitar essa deixa, Guanais, vamos falar também, né, do NBB, que existe aí a possibilidade de ter um aumento, né, para 20 equipes. E embora tenha confirmação agora, né, que o Cerrado não vai disputar a próxima edição, mas a tendência é que pode aumentar, né, em mais 2 equipes. Pois é, né? Foram 19 na última, o Cerrado cai para 18, só que temos uma possibilidade interessante de Fluminense e Vitória entrarem no próximo NBB. O Cruzeiro, que era outra equipe que até parecia a mais provável até a semana passada, acabou na reunião anunciando sua desistência, falou que ia ficar muito caro, principalmente a questão da estruturação física, né? Ginásio, dependências, e que deve focar ali numa melhoria das suas instalações. Se ocorrer ali a disputa da Liga Ouro, o Cruzeiro pode acabar vindo a disputar também, mas NBB ficou pro outro ano, Fábio. E assim, com Fluminense e com Vitória, eu não consigo falar ainda se me agrada ou se me desagrada, porque eu confesso não ter detalhes. Claro, eles só entram se a Liga Nacional de Basquete der ali os requisitos mínimos atendidos, tá? Mas em termos de longevidade do projeto, comando, eu confesso que eu ainda não consigo opinar de uma maneira muito convicta ainda, porque eu desconheço qual a saúde desses projetos, qual a real intenção desses projetos. No melhor dos cenários, é muito interessante. Por quê? São clubes, têm potencial, né, por serem clubes de camisa. O Vitória, a gente já teve uma experiência interessante em termos de público, né, o ginásio da Cajazeiras, que inclusive foi o ginásio indicado pelo Vitória mais uma vez para sediar seus jogos, estava sempre lotado, com jogos históricos disputados lá, inclusive
aquele jogo incrível contra o Minas de 500 mil prorrogações, não sai da memória. Fluminense jogando, fecharia o quarteto dos 4 grandes do Rio disputando, dos 4 grandes do futebol disputando, né? Só falta o Fluminense. Fluminense que já tem as instalações do vôlei, né, para ajudar na estrutura física também de um futuro elenco. Claro, tem a questão também de que o mercado já está bem desenhado, bem montado e a menos que acertem muito a mão nos estrangeiros, seriam equipes para começar brigando embaixo. Mas o potencial existe, né? Tem que ver como é que tá a saúde, como é que tá a intenção de fato de jogar, de fazer um projeto decente a médio e longo prazo. E essa definição, Fábio, deve acontecer até o dia 28 de julho desse mês, é o prazo limite para que essas equipes confirmem ali os seus requisitos, né, os requisitos exigidos pela Liga e que os clubes aprovem ou não a entrada destes novos integrantes. Então vamos ter novidades até lá, né? Muito provavelmente sim. Tendo essa possibilidade. E assim, seria o ideal, né, aumentar a quantidade de equipes? Não sei, mas também depende da visão da própria Liga, né? Em contar com novas praças. De fato, Vitória é uma ótima praça, né, com público já que marca presença, e mais uma no Nordeste, né, é algo muito benéfico. E o Fluminense, que é o último time ali dos 4 grandes do Rio que ainda não está no NBB, né? Então seriam 2 aquisições muito boas. É justamente a questão para ver qual que é a solidez, né, dos 2 projetos. A gente sabe do futebol, de clubes de futebol, né, como é mais complicado esse cenário. Então é sempre bom olhar com um pé atrás, né? Vamos ver até como vai ser essa definição. Sim, em que pese as experiências recentes serem mais positivas do que as dos primórdios do NBB. Né? Ultimamente, quem vem tendo mais dificuldade para sobreviver são as associações. Sim. E não os clubes. Os clubes poliesportivos são mais estáveis, né? Minas, Paulistano, Pinheiros, etc. Mas os clubes de futebol, que são poliesportivos, mas tem ali a influência muito grande do futebol, acabam também, nesse passado aí de 2, 3 anos, fazendo um papel bem interessante ao que de fato a gente espera. Claro, ainda tem muito a melhorar, principalmente questão de público, comunicação, etc. Sim, mas em termos de manutenção de time, eventuais atrasos de salário, etc., está sendo bem conduzido no geral. E tanto Fluminense quanto Vitória seriam de fato Fluminense e Vitória, não parcerias, o que é algo que também me agrada. Até porque o Vitória a última vez foi parceria, né? Foi com o Universo. Isso. Realmente a presença, né, do clube é fundamental ali, enquanto clube mesmo. Será que teremos o primeiro time de basquete patrocinado pela Fatal Model? Ih! Se bem que a gente já tinha o papo do Botafogo, né? Que acabou não sendo exibido, eu não lembro como é que ficou essa história direito. Bom, e falando já em próxima temporada também, Guanais, foi divulgada a tabela do Campeonato Paulista de Basquete, né? O principal torneio estadual, né? Dá pra dizer um dos poucos torneios estaduais que ainda tem certa organização, né? No final das contas, é o torneio estadual ainda, né, que existe. E foi divulgada a tabela, são 10 equipes que disputarão esta edição, né? O Paulistão 2024, Fábio. Osasco, Bauru, Pinheiros, São José, Mogi, Paulistano, São Paulo, Franca, Corinthians e Liga Sorocabana. 8 times do NBB, mais o Osasco, campeão do CBBzão, e a Liga Sorocabana também, Fábio. O campeonato começa no dia 1º de agosto, ou seja, daqui 3 semanas, e terá o seguinte regulamento. São 10 times, né, um grupo único, jogam no primeiro turno, 9 partidas para cada um, e aí o segundo turno é de realinhamento, de 1º a 5º, já garantido pelo menos a 5ª posição nos playoffs, disputam jogos entre si para definir a classificação, de 6º a 10º também se enfrentam, considerando que o vencedor desta segunda chave fica no máximo em 6º lugar, os 8 primeiros vão para os playoffs, quartas, semis e final. O mesmo regulamento dos últimos anos, os times parecem ter gostado, uma duração
ok, os participantes também são os mesmos, e é isso aí. Nada de muito novo, daqui 3 semanas começa, Fábio. Os primeiros jogos então acontecendo no dia 1º de agosto, com duelos entre Paulistano e São José, Osasco e São Paulo, Bauru Basquete e Liga Sorocabana, né? Esses são os 3 primeiros jogos. Ainda depois, no dia seguinte, tem as estreias de Pinheiros e César Franca, eles que se enfrentam, Mogi e Corinthians, e por aí vai. Aí depois já começa a segunda rodada. Mas é interessante que a gente vai ter o campeão do CBBzão e o campeão do NBB, hein, Guanais, no mesmo campeonato. Pois é, e se você está ouvindo a nossa série Basquete Brasileiro Olímpico e está acompanhando toda a polêmica, todas as disputas entre Rio e São Paulo, você já sabe que 60 anos depois sobrou São Paulo só, né? De estadual nem se fala. De estadual, sim. Ah, e fica o detalhe também, Fábio, que a gente vai trazer nas próximas semanas, a questão da transmissão, porque não será no mesmo modelo que foi até a temporada passada. Dessa vez os clubes ficarão a cargo de transmitir os seus jogos. Ainda isso depende aí de alguns acertos, né, de como cada equipe vai fazer ali o seu jogo, a sua transmissão, mas vai ser um sistema bem diferente e a gente vai atualizar vocês na semana que vem com mais detalhes. E agora na nossa reta final, Guanais, falar do mercado da bola. Mercado da bola que teve o seu movimento, né, nessa semana com alguns anúncios. Eu acho que um dos principais, dá para dizer assim, a nível nacional, é a movimentação ali de Franca, né? Tanto a do Márcio a saída confirmada dele, né, para ser a nova atração brasileira do UME, e o Hetzheimer de volta a Franca. Pois é, né? Vamos começar então pelo Márcio, né? Pela 4ª temporada seguida teremos um brasileiro no UME. Essa trajetória no Ratio Farm UME, né? Começamos essa trajetória com o Felício, depois tivemos Iago e Bruno Caboclo, temporada passada foi o Jorginho e agora o Márcio vai pra lá. É muito importante, né? Muito legal que os brasileiros tenham uma porta aberta no basquete europeu. O UME é um dos principais times alemães, não é o mais forte, né? Mas tá ali sempre brigando na metade de cima da tabela, disputando a Eurocup, que é o segundo torneio continental, né, ali na Europa de clubes. Então é um lugar muito interessante para desenvolvimento. O Felício foi bem lá, o Iago e o Caboclo foram muito bem lá. O Jorginho um pouco menos, né? Tanto é que voltou pro Franca também. Mas o Márcio pode sim ter uma evolução muito grande. E o curioso do Márcio, Fábio, é que ele tá aí há tanto tempo. Ele joga o NBB há 6 anos. E ele tem 21. Ele tem 21 anos. Se você for parar pra ver, o Márcio, nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028, ele vai ter 25. Ele vai ter 25 anos. É muito novo. Ele é muito novo. Então, com paciência, com calma, tempo para se desenvolver, ele tem um potencial muito alto. Defensivamente, o Márcio já é excelente. Ele precisa de mais intensidade ofensiva e principalmente melhorar o seu chute, né? Melhorar o seu chute, que talvez seja a parte mais fraca do seu jogo hoje. Mas, cara, eu achei um movimento muito bom, numa época muito boa. Não sei mais o que ele poderia fazer aqui no Brasil. Então, gostei demais desse movimento, viu? Demais mesmo. Principalmente porque, se não der certo de cara, ele não precisa voltar. Claro, a questão financeira pode pesar, mas ele ainda tem muito tempo. É diferente, por exemplo, do Jorginho, que foi, né, ficou 1 ano e já voltou, mas o Jorginho, ele tem 28 anos, né, 7 a mais do que o Márcio. O Márcio, ele tem portas abertas para voltar para o Brasil para onde ele quiser, para Franca, para Flamengo ou para algum outro clube que esteja bombado de dinheiro quando ele resolver voltar. Então, eu achei muito legal essa movimentação, a melhor dos últimos anos, eu achei assim, do basquete brasileiro, das últimas 2 temporadas, eu achei essa do Márcio, gostei demais. E ele sai do Franca, né, o Hetzheimer vem e o Wesley não vai, né, o Wesley fica. Eles consideram, né, por ele ter jogado no México agora, mas fica no Franca, né? O México é realmente algo de intertemporada para os brasileiros para fazer um dinheiro. O Wesley, que foi muito irregular na temporada,
mas nos playoffs e principalmente nas finais ele foi um monstro. Sim. Tanto é deixando o próprio Márcio no banco em muitos momentos. Então acho que ganhou a renovação na série contra o Flamengo, Márcio. Não sei, tá, gente? Não é informação, pelo amor de Deus, tá? Antes que venham falar. Mas foi, de fato, o melhor momento dele na principal série, na final. E Hetzheimer no Franca? Então, o Hetzheimer... Eu vi que você tava rodeando, não tava querendo falar. Hetzheimer é um pivô que tá em declínio. Né? É um pivô que tá em declínio, mas é um pivô que ainda mata a bola, ainda é um pivô com muita experiência. O Franca pode ter um certo trabalho para escondê-lo na defesa. Né? Defensivamente, o Hetzheimer tá bem abaixo dos últimos anos, que já não era o grande foco dele também, mas ofensivamente ainda pode ser uma peça importante. Não sendo o principal nome do garrafão, você já tem Lucas Dias, você já tem o próprio Wesley, acho que pode funcionar. É um cara experiente, é um cara campeão, é um cara que mata a bola ainda. Então ali, pensa, um pick and pop dele com o Jorginho explodindo. Você vai deixar um armador mais baixo no 1 contra o Jorginho? É difícil. Você vai ter que dobrar ou marcar em drop, e aí vai sobrar o pick and pop pro Hetzheimer. Possibilidades para ele existem. E talvez, não tendo a pressão de ser um dos principais nomes do elenco, ele pode até render bem. Pode até render bem e as suas deficiências ficarem um pouco escondidas. Vamos ver. Pode ser que renda, tá? Não é o nome, não é o Hetzheimer dos últimos anos, mas no contexto certo, pode ser que funcione sim. Pois é. E até também com restrição de minutos, né? Porque a panturrilha dele sempre apita quando ele é mais exigido, né? Então também dá pra dosar bem essa questão. E teve também, né, Guanais, os anúncios do Bauru Basquete, né? Os primeiros anúncios do Bauru Basquete, a renovação do técnico Paulo Jaú, a renovação do Dontrell Bright e a contratação de Davi Rossetto, né? Dupla de armação já definida. Dupla de armação já definida, pode vir ainda nome da LDB, né? O Jeanzinho é um que está se destacando pelo próprio... Jeanzinho não, né? Porque já tem o Jeanzinho. O Jean, né? Tá se destacando lá pelo Bauru na LDB. A LDB do Bauru que é representada pelo grupo de Avaré. É uma cidade da região novamente, mas assim como o Gustavo na temporada passada passou a integrar o elenco principal, o Jean deve integrar nessa também para ajudar ali na marcação. Ainda existe a indefinição do que vai acontecer com o Larry Taylor, que é outro cara que pode armar também no Bauru, mas o Bauru tá praticamente fechado, né? O Bauru tá praticamente fechado, vai anunciar ainda o Mogi, ala, nas próximas semanas. Quem mais? Maciel, contratação do Andrezão, renovação do Felipão, provavelmente a contratação também do Thiago Brandão, do Ponta Grossa, vindo da LDB, Bauru garimpando talentos na LDB. O Pedro Infante, do São José também, que não disputa a SLDB, mas disputou as últimas para ajudar ali na ala. O próprio Gustavo deve ficar. E o Alex, claro, falta acertar a questão financeira, mas ele é de Bauru, Bauru é dele, dificilmente vai sair, né? A menos que Bauru dê muito mole nessa renovação, o Alex não sai ali. Mas é esse o cenário do Bauru, que vai optar por um time mais modesto no Paulista e, se pintar alguma grana, trazer estrangeiros pro NBB, assim como foi com o Jeremy Holloway no ano passado. E até aproveitar, né, a questão do basquete mexicano ali em reta final de temporada e tudo mais, né? Tem um cenário ainda favorável, né? Não sei se o orçamento do Bauru comporta isso, hein? Acho que talentos do depende Uruguai, de quanto chegar, né? do Paraguai, da Argentina, da metade de baixo dos times da Argentina, igual foi o Cabreira também esse ano. Acho que o cenário do Bauru é mais por aí, a menos que pinte uma grana inesperada. Quem também foi confirmado nesta semana, a gente teve a renovação do Novaes no Pato, que também vai ficar com o Barnes, mantendo ali, né, os seus dois principais jogadores. O Mumford foi contratado pelo Corinthians, foi anunciado pelo Timão. O Paulo Lourenço pelo São Paulo. Que mais? O Pedro Pastri pelo Pinheiros. Esse eu achei curioso, né? O Pedro Pastri estava na Itália, jovem, fez parte do time da Copa América, né? Sub-18, que não conseguiu a classificação pro Mundial, e o Pedro Pastri foi muito mal, na verdade é essa. O Pedro Pastri foi talvez a maior decepção dessa Copa América, mas ele chegou com uma das grandes esperanças, né? Ele ainda tem 17 anos,
Ele deve jogar a LDB, se não nessa semana, em outras fases ainda. E por que não integrar o elenco adulto, né? Se ele não voltar para a Europa, eu acho que ele deve ficar à disposição realmente do Vitor Galvani. Vem de um torneio ruim, mas é um dos grandes nomes, das grandes esperanças que a gente tem nessa geração. Mata a bola adoidado, é gatilhaço mesmo. E tomara que se encontre, que se reencontre, que encaixe aqui novamente no Brasil, sob o comando de Giovannone, sob o comando de Vitor Galvani. Eu gostei. Nome bem interessante mesmo. Porque é aquilo, né? Pô, ele tem 17 anos. Ele não precisa voltar pra Europa agora, né? Tudo bem, ele não vai ser NBA, mas ele pode disputar 4 anos do NBB e ir pra fora com 21 igual o Márcio. Por exemplo, e ainda vai embora super novo. Né? Então ele tá num time que privilegia jovens. Vamos ver, eu gostei. E pra encerrar, tem as movimentações do União Corinthians também, Guanais, montando um time interessante, hein? Pois é, Johnny Machuca na armação, Dikembe no pivô, renovação com Dwayne Johnson. Tô gostando. É um time ali que pode pegar meio de tabela, viu? O Johnny Machuca é muito bom no pick and roll e o Dikembe depende imensamente de um pivô de um armador que faça bom pick and roll com ele, ou o próprio Dwayne Johnson, né, que carrega muito bem a bola também. Ou seja, vai ter um organizador melhor do que tinha na temporada passada, que o Corinthians contava com o Djokovic e com o Arthur Costa, né? O União Corinthians tem o Taylor também, que foi outro que jogou a Copa América Sub-18 esse ano. Foi fundamental, principalmente na primeira fase. Tá jogando LDB agora. Ano passado teve média de 10 minutos. Vamos ver se nessa ele tem ainda uma minutagem maior, tem 18 anos. Muito a melhorar ainda, é verdade. Mas é um nome de potencial também e fora do radar do eixo sudeste, né? O que é sempre interessante a gente louvar. Tô gostando. Vamos ver quais serão as outras peças do Único. O técnico segue, né? O coach Rodrigo da Silva. Achei bem legal. Acredito que o time possa melhorar em relação ao ano passado. Ou a temporada passada, né? Foi esse ano. E você falou, encerrando, Fábio, tem duas coisas que eu gostaria de lembrar ainda. O Huertas renovou com o Tenerife até 2026, né? Mais um ano de contrato para ele lá. Acho que já estava até o final desse ano, até o final da temporada passada, e pegou mais uma. E o Bruno Caboclo em conversas com o Barcelona. Tinha papo dele possivelmente ir para Israel também, mas aí o Barcelona entrou na jogada. Ele deve esperar para a Olimpíada, né? A seleção sempre foi um grande impulsionador da carreira do Bruno Caboclo, pelo menos de 2019, de 2016, 17 para cá, né? Quando o Petrovic assume, isso a gente tem que dar o crédito pro Petrovic. E ele espera ali, quem sabe, destruir de novo, dessa vez na Olimpíada. Vai que chama a atenção da NBA. É o grande objetivo, né, dele no final das contas. E ele mostrou ter nível pra isso. Precisa de oportunidade e tendo cabeça e regularidade. Imagina Bruno Caboclo dando um toco no Gobert, dando um toco no Embanyama. Eu não tô falando de dominar. Se vier um toco no Embanyama, aí não tem como não dá uma vaga pro cara, pô. Não, mas assim, são lances que podem acontecer. Não tô falando do Brasil ganhar, não é isso. Mas são situações que podem acontecer, lances que rodam o mundo, chamam ainda mais atenção. Claro, o departamento de scout não olha só highlight, né? Um atleta do nível do Caboclo tá sempre no radar. Mas pode servir também de impulsão pra ele, no final das contas. Viu um clamor popular? Ele conta com a Olimpíada, assim, pra quem sabe conseguir algo melhor. Vira meio que uma cotação, né? Igual o mercado financeiro aí, né? Ele conseguiu ganhar uns pontos aí com o pré-olímpico, né? Com o desempenho dele no pré-olímpico, o qual ele foi o melhor, né? Da fase de Riga. E agora tendo essa possibilidade de jogar uma Olimpíada num grupo pesado, né? Contra atletas de qualidade. E se ele se sobressair ali nesse time brasileiro, com certeza ele ganha mais pontinhos, né? Isso, acho que ele tá contando com isso até, né? No final das contas, acaba sendo a Summer League dele, né? Porque a Summer League tá sendo disputada agora e ele não pode jogar, né? Porque ele tá na seleção. Então acaba sendo o que ele tem pra mostrar. Num torneio que recebe muita atenção, né? Então pode ser que pinte alguma coisa assim. Eu diria que é um pouquinho melhor que a Summer League, hein?
Aí a gente tem que ver a questão de mercado, né? Do que os times dão mais valor. A Summer League, no final das contas, são jogadores que os times escolhem. Tem um pouco dessa de americano olhar para americano, né? A Olimpíada... Mas cada vez ajuda. menos, viu, Guanais? Cada vez, sim, cada vez menos. O Brasil ficou num grupo muito atrativo também. Isso é legal. Isso é legal. Então... Mas assim, ainda é um torneio internacional, né? Em nível técnico não tem o que discutir, eu não tô colocando isso à prova, pelo amor de Deus. Summer League é horrível. Mas tem que ver a importância que quem contrata dá pra cada competição. Aí já é outra história. É outra regra, é outro, sabe, outra instituição, não sei. Mas o Caboclo sai um pouco na frente por já ser testado na NBA, então ele já tem também uma base, né, do que apresentar. Não que isso ajude muito ele. Porque não foi lá essas coisas, né? Mas assim, principalmente a época do Memphis, eu acho que dá pra destacar um pouco. Semana passada a gente falou do São José, esqueci de citar os pivôs, né? O Douglas dos Santos e o Leal também ficaram por lá. A gente só falou até o Renato Carbonari. Deixa eu repassar aqui. O Antônio renovou na Facisa. O Vitão e o do Sommer foram anunciados no Corinthians. Acho que é isso. Então é isso, encerramos mais uma edição do podcast Duas Saídas. A 32ª edição foi pra conta, Guanais. Foi pra conta, Fábio. Quem diria, hein? 32 edições, mais projeto especial olímpico. Eu sei que eu não aguento mais olhar pra cara do programa de edição de áudio, porque eu mexo um pouquinho com ele no meu trabalho também. E eu chego em casa, eu fico horas nele agora também. Se alguém quiser ajudar na edição, eu não vou pagar nada, mas eu serei eternamente grato. Enfim, a gente faz porque a gente gosta e a gente considera importantes pro basquete também. É isso aí, pessoal, e a gente conta também com você aí, acompanhando a gente, deixando o seu like, compartilhando a palavra do basquete brasileiro, ainda mais nesse momento olímpico também, que a gente sabe que os esportes olímpicos ganham, né, um pouco mais de espaço e até mesmo atenção, né, das pessoas. Então contamos também com você para estar divulgando esse espaço também, beleza? E é isso, pessoal, a gente se vê aqui no podcast tradicional do Duas Saídas da próxima semana, mas segue, né, com o nosso conteúdo especial sobre o basquete brasileiro olímpico, né, com todas as participações do basquete masculino do Brasil ao longo da história das Olimpíadas também, né, para você diariamente aqui no Duas Saídas. Forte abraço, pessoal, falou!